Oferecimento Conceição do Mato Dentro. Venha se aventurar no coração de Minas Gerais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Associação Mineira de Municípios, AMM. Sabará, 310 anos. Cidade de vida, cidade de história. Olá todo mundo, tudo bem? Começa agora o Mais Entrevista. 1 a cada 11 postos de trabalho em todo o mundo estava ligado à cadeia de turismo. Isso antes da pandemia, segundo um levantamento que foi feito pela Organização Mundial do Setor, com base em dados de 2018. Mas aí veio a necessidade de implementar medidas de restrições para controlar a Covid e a atividade foi fortemente impactada. Os efeitos foram avassaladores. Só aqui em Minas Gerais foram 35 mil demissões em toda a cadeia turística no ano de 2020. A receita turística caiu 40% e o fluxo de turistas 42%. Isso dá mais de 13 milhões de visitantes a menos em relação a 2019. A taxa de ocupação dos hotéis mineiros, que giravam entre 50% e 60%, caíram a praticamente zero em um primeiro momento. Quando as coisas pareciam que iam melhorar, veio a segunda onda no final do ano. E aí, nova enxurrada de fechamentos de hotéis e pousadas com cancelamentos de hóspedes. E no meio de tanta incerteza, uma única certeza: a necessidade de se buscar caminhos alternativos. Este é o tema da especial produzida pela editoria Mais Conteúdo, que fala exatamente sobre os impactos da pandemia no turismo e o que o setor tem feito para dar a volta por cima e voltar aos trilhos. E para refletir conosco sobre esse tema, nós convidamos a vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Poliana Mendes. Poliana é formada em administração, pós-graduada em gestão hoteleira, atua no ramo desde 2001 e já empreendeu no setor. Olá, Poliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Poliana, eu queria que a gente começasse nosso bate-papo com um resumo de todos os impactos da pandemia. O que aconteceu logo no começo, qual foi o fundo do poço e como é que está a situação agora? Então, meninas, a pandemia começou num momento muito interessante para a gente. A gente vinha numa curva ascendente desde a queda que a gente teve com a super oferta de leitos em 2015. Em 2015 a gente chegou a ter apenas 45% de ocupação e estávamos muito felizes com essa curva que vínhamos vivendo aí em 2019, né? Confiávamos em um 2020 cheio de prosperidade, um 2020 com crescimento da economia. E não foi bem isso que aconteceu, né? A pandemia surgiu aí para trazer um novo cenário para a gente. A gente está nesse movimento aí há 16 meses. Acredito que o mercado turístico, o mercado hoteleiro é um dos mercados que mais vai demorar para poder sair da crise. E a gente, nesse momento, está um pouco mais confiante no retorno. A gente já está de novo aí nessa curva ascendente e com a vacina a gente realmente está um pouco mais confiante para planejar aí os nossos negócios. Poliana, ainda falando sobre os impactos, há uma diferença desses impactos e da retomada quando a gente compara Minas Gerais com Belo Horizonte, levando em conta que Belo Horizonte é mais focado em um turismo de negócios que foi fortemente afetado? Sem dúvida. Existe sim essa diferença. O turismo de negócios é um turismo muito mais afetado, porque a gente vê aí uma mudança completa da postura das empresas, das regras das empresas com relação a viagens, até por uma questão trabalhista, né, de segurança dos seus próprios colaboradores. E o turismo de lazer é um turismo que realmente ficou parado durante a fase mais crítica da pandemia
E hoje as pessoas já não estão tão em casa, né? Até para preservar aí sua saúde mental, elas já têm um pouco mais de vontade de sair de casa. Além disso, com os protocolos que a hotelaria tem utilizado, tá mais seguro para a gente sair de forma responsável de casa, né? Então, realmente os impactos são diferentes. Ambos tiveram um impacto muito forte desde o início da pandemia, mas o turismo de lazer tem uma recuperação um pouco mais rápida. Sim, Poliana, mas de toda forma, o que a gente percebe, conversando com as fontes, é que a sensação é de fato de montanha-russa. Tem hora que melhora, depois piora, e a gente nunca sabe quando uma nova ladeira pode vir. Você que vem do ramo da hotelaria, o que você tem visto? Quais as iniciativas do mercado para enfrentar esse desafio e o que a cadeia tem feito para driblar a crise? No primeiro momento, a maior e principal iniciativa da hotelaria foi a criação dos protocolos, né? Os protocolos de segurança, eles foram muito importantes para que a gente pudesse receber com segurança os turistas, preservar a segurança dos nossos colaboradores. Então, essa foi a principal e maior ação que a hotelaria e o turismo fez num primeiro momento. Né? No segundo momento, os empreendimentos têm buscado fortalecer ou recuperar o seu fluxo de caixa através de iniciativas como um olhar maior e mais forte para o setor de alimentos e bebidas, a criação de estratégias para hóspedes mensalistas, né, assim, a abertura realmente para um leque maior de clientes. No turismo de lazer, a gente vê um esforço um pouco maior de preservar o hóspede dentro da estrutura do hotel, para que ele consuma em outros pontos de venda, que não só hospedagem, promoções do tipo com possibilidades do turista aumentar o número de dias no hotel, principalmente aí no turismo de lazer. Então, a gente vê muitas iniciativas que são iniciativas de sobrevivência mesmo para as cadeias se manterem aí até pelo menos o fim dessa pandemia. Poliana, e por falar em se manter, vamos falar um pouco aqui de sobrevivência, né? Como é que o poder público colaborou com o setor nessa questão? Teve alguma linha de crédito especial? Teve alguma política específica? Foi suficiente? E, na sua opinião, o que ainda precisa e pode ser feito pelo poder público? Olha, é complicado porque realmente o poder público ele não apoiou, principalmente o nosso setor, de uma forma abrangente, não. Nós tivemos aí as medidas provisórias que foram bastante utilizadas, mas elas chegaram tarde, né? Então, no primeiro momento, a gente viu muitos hotéis, muitos empreendimentos demitindo seus colaboradores, né, sem saber para que rumo tomar. Então, as medidas elas vieram tarde, existiram algumas linhas de crédito que demoraram bastante também para acontecerem. Mas o que a gente viu foram muitos empreendimentos turísticos e hoteleiros sem possibilidade de recorrer a esse empréstimo, muitos porque já não tinham crédito, porque a pandemia já tinha o sufocado, acabado com seu fluxo de caixa. Então, a gente realmente teve muito pouco apoio do poder público e é um setor um pouco diferente do comércio. O comércio, ele teve como abrir lojas por algum tempo, fechar por outros, e o turismo ele viu realmente a demanda cair da noite para o dia. E a gente vem nessa luta aí há 16 meses. Apesar dessas dificuldades aí, né, que você vem citando, tem algumas pesquisas que já indicam que metade dos turistas brasileiros querem voltar a turistar, né, sendo que 23% deles dentro dos próprios estados. Então, queria que você comentasse essa possibilidade de turismo, que é o turismo de proximidade, né, se ele é uma realidade maior agora e como fomentar esse tipo de turismo aqui em Minas. Sem dúvida é uma realidade, sem dúvida. As pessoas estão preferindo sim viajar com seus próprios carros, assim elas evitam o transporte de avião, o ônibus, a aglomeração. Então ele é uma realidade, a gente tem visto isso acontecer, principalmente nas cidades históricas,
nas cidades, né, no interior de Minas. A gente tem visto isso acontecer com frequência. E é uma experiência que dá uma possibilidade maior para o turista, né? O turista ele pode visitar não apenas um destino, como conhecer o entorno. Então, é sim uma realidade, as pessoas têm tido essa preferência sim. Então, Poliana, você até começou a falar um pouquinho, dentro desse turismo de proximidade, há também o turismo de experiência, né? Nada impede uma pessoa vá a uma cidade histórica e aproveite para conhecer e explorar o entorno, os distritos, né? Um turismo de base mais comunitária. Eu gostaria de saber se essa é uma aposta do mercado e se, de fato, o turismo de experiência é um nicho. É sim, é um nicho e a gente tem acreditado muito nele, né? Minas Gerais, gente, tem uma diversidade de atrativos e você viajando de carro, você pode conhecer vários atrativos nessa mesma viagem, fazer um trajeto onde você passa, de repente, por uma cidade histórica, vai a Ouro Preto, visita Inhotim, né? Passa por Belo Horizonte, conhece os nossos patrimônios culturais. Então, você fazendo esse tipo de trajeto, você consegue sim ter uma experiência mais ampla, mais completa, principalmente num estado rico com atrativos culturais e naturais aí como a nossa Minas Gerais. Poliana, voltando um pouquinho aqui para a visão macro, a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, ela fez um levantamento das perdas. São perdas bilionárias na cadeia toda de turismo, né? Quanto tempo, embora a gente não tenha bola de cristal, você acredita que seja possível para reverter prejuízos tão grandes? Olha, eu acho que esse prejuízo bilionário que a gente viu, ele é irrecuperável. O nosso negócio é um pouquinho diferente do negócio de produtos, porque é um serviço, é perecível. Então, o serviço que eu deveria ter prestado ontem é diferente do serviço que eu vou prestar hoje, né? Por exemplo, quando você trabalha com produto, o produto que você não vende hoje, você pode comercializar amanhã. E no turismo isso é diferente, né? O turismo de hoje não é o de amanhã. Então, amanhã a gente acredita sim numa recuperação do mercado, né? Nesse crescimento dessa economia turística novamente, mas infelizmente essas perdas que aconteceram, elas não vão ser recuperadas. Agora, voltando um pouquinho para a questão, né, da ajuda, né, da participação governamental nesse processo, vamos vir para Minas Gerais. Aqui a gente tem um programa de fomento, né, que foi anunciado pelo governo, o Reviva, que é um programa mais focado no marketing e que prevê o uso da indenização, né, de parte da indenização da Vale ao Estado em função do rompimento da barragem de Brumadinho. O que você acha dessa possibilidade, desse programa e do uso desse recurso para fomentar o turismo aqui em Minas? Olha, Brumadinho sofreu um grande acidente, uma grande tragédia e que prejudicou muito o turismo, inclusive da região. O turismo, eu acredito que o turismo até mesmo de Belo Horizonte, né, porque a gente tinha um mercado que vinha a BH e conhecia Brumadinho e visitava ali atrativos turísticos como Inhotim, que é um atrativo conhecido internacionalmente. Então, eu acho bastante justo que parte desse recurso seja investido no turismo, sim. Né, nós precisamos divulgar o nosso estado, divulgar os nossos atrativos. Muitas vezes a gente vê aqui em Belo Horizonte, né, muitas pessoas, a gente mesmo não conhece todos os atrativos que a gente tem na cidade, e isso é um pouco de falta de divulgação das belezas que a gente tem por aqui, dos atrativos culturais e históricos. Então, eu acho muito justo e acho que é o que o governo tem que fazer mesmo, trabalhar o marketing aí dos nossos atrativos. Ainda dentro dessa política do governo estadual, Poliana, o governo do estado, a Secult, né, Secretaria de Cultura e Turismo, pretende até 2022 tornar Minas o terceiro estado mais visitado no Brasil e gerar até essa data 100 mil empregos. Você acha que essa meta é viável? A gente tem visto que a Secult está com boas intenções, né, para a divulgação do nosso estado. Acho uma meta muito arrojada, muito desafiante. Nós hoteleiros estamos acreditando aí numa retomada
de movimentos da economia pré-pandemia apenas para o segundo semestre de 2022. Então, acredito que é uma meta desafiante, né? Temos que confiar aí que vão ser investidos milhares de reais aí para essa conquista, né? Mas a gente acha bastante complicado em função do atraso da vacinação, a gente sabe que houve esse atraso, então assim, talvez sem pandemia a realidade era outra, mas com esse atraso todo a gente acha um pouco difícil. Bom, nós já chegamos ao fim do Mais Entrevista. Eu agradeço imensamente aqui a participação da Poliana e já abro aqui o espaço para que ela faça as considerações finais e vou fazer uma pergunta. Tem aí um horizonte pela frente que a gente já possa avistar de eventos, de festivais dentro dos protocolos de segurança? Com certeza, com certeza. A gente dentro da hotelaria tem esse segmento de eventos. Os protocolos realmente foram desenvolvidos com bastante confiabilidade. Então, assim, a gente acredita sim numa retomada conservadora, mas a gente está acreditando que isso está acontecendo com o avanço da vacinação. Já temos aí previstos para setembro um festival de café da manhã, né? A gente quer trazer os nossos habitantes para tomarem um café da manhã especial de hotel. Então, a gente sabe que tem ideias, né? A gente tem ideias acontecendo de eventos que vão acontecer de forma bastante segura e que a população, os nossos turistas podem acreditar, né, num horizonte bem próximo. Muito obrigada, Poliana. Obrigada também, Tatiana Lagoa. Obrigada. Isabela Ferreira Alves. Obrigada, Keila. Obrigada, meninas. Bom, então a gente fica aqui na torcida para que a pandemia seja controlada o mais rápido possível, para que a economia também volte aí a se aquecer, para que aí sim o turismo volte aos trilhos em Minas Gerais. O programa chegou ao fim, mas você encontra mais conteúdo da série Caminhos Alternativos nas plataformas digitais de O Tempo. Lá você vai encontrar reportagens, mini-docs e podcast. Oferecimento Conceição do Mato Dentro. Venha se aventurar no coração de Minas Gerais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Associação Mineira de Municípios, AMM. Sabará, 310 anos. Cidade de vida, cidade de história.